Então vamos começar. Então o título da aula de hoje é Preservação de Evidência Digital. A de ontem era Preservação de Evidência. Eu adicionei o digital para não ficar com o mesmo nome e não admitir derrota botando 1, 2 no final. Então tá, nós vamos começar falando sobre hash. É o tema da primeira parte da aula, hash. E começando com uma piadola, né? Então, temos Alice e Bob batendo papo. Aí a Alice fala, tem um desafio para você. Quantas vezes o Thanos deve estalar os dedos para matar a Domino? Conhecem os dois personagens? O Thanos, tenho certeza. A Domino, ela é mutante, ela é do grupo dos X-Men, sim, sob influência dos X-Men, ela nos filmes, apareceu no Deadpool 2. É aquela que tem sorte lá? Isso, o superpoder dela é manipular as probabilidades, que lá foi representado como sorte. Tipo, ela dá sorte. Se tem alguma chance de algo funcionar, para ela vai funcionar. Então esse é o grande poder dela. E o grande poder do estalo do Thanos é que ele estala e aleatoriamente metade da vida morre. Se é aleatoriamente, está dentro do poder da Domino. Então o poder dela vai fazer com que ela não esteja na metade que morre. Aí sim, ela não vai morrer com um estalo. Mas se ele estalar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, a grande questão é quantas vezes o Thanos vai ter que estalar para a Domino morrer? Porque vai chegar uma hora que vai sobrar o Thanos e a Domino. Aí não tem como. Não sei. Porque aí vem a questão, o estalo morre metade menos eu? Ou morre metade? Porque senão no primeiro estalo ele podia morrer. Ele deu sorte. Mas se ele desse azar, ele estalou, ele morre e pronto, fudeu. Não era bem o que eu queria. Sim, boa. Não, mas se ela tiver com vontade de morrer, sei lá, um avião cai na cabeça dela, ou sei lá, alguma coisa acontece e ela morreu porque ela tem sorte. Não precisa o Thanos reunir as joias do infinito para matá-la. Né? Tipo, ela engasga com a própria saliva e morre. Eu consigo resolver esse problema. Mas você sabe a resposta? É aquela ideia. O cara me faz uma pergunta que é bem difícil. E eu fico naquela. O cara está me perguntando para ele saber se eu sei a resposta ou porque ele quer que eu dê a resposta para ele. Aí você fica na dúvida, eu sei a resposta, mas eu vou dar a resposta para o cara? E se o cara não sabe? Aí ele ficou na dúvida. Será que você sabe ou você quer que eu te dê a resposta para aí então você saber? Aí a Alice fala, não, eu sei a resposta. E o hash da resposta é esse daqui. E daí, o que isso muda? É que se ele souber a resposta, ele consegue calcular o hash da resposta dele e conferir o hash com o hash dela. Se os hashes baterem, sim, eles têm a mesma resposta, sem ele ter falado a resposta para ela. Conseguem perceber a diferença? Por quê? Com esse hash, com isso que ela falou, ele não consegue roubar a resposta dela. Ele não consegue daqui obter a resposta. Mas se ele tiver a resposta e gerar o hash, ele confere os 2 hashes, se forem iguais, as respostas eram iguais. Isso é a ideia, não a pergunta do Thanos e da Domino, mas a ideia de eu quero confirmar se você tem uma determinada informação que eu também tenho, sem eu te passar a informação, porque vai que você não tinha e eu acabei de te entregar a informação. Então, ao invés da gente conferir a informação, a gente confere o hash da informação. Porque a partir do hash eu não consigo obter a informação, mas a partir da informação eu consigo obter o hash. E isso motivou a criação do hash. Aí a gente tem que ver o que deve ter uma função hash. Sim, uma função hash criptográfica deve possuir quatro propriedades principais. Então, primeira coisa, uma função hash é um tipo de criptografia. Numa aula mais adiante na disciplina, eu vou detalhar
O que é criptografia, métodos de criptografia e criptografias, diferentes criptografias que nós usamos hoje em dia. Tá? Uma delas é o hash. Mas eu dei uma puxada do hash lá da frente para cá para ilustrar algo que é útil para a gente na preservação de evidência. Conceitos gerais sobre o hash. O que ele deve ter? Ele deve ser fácil de computar o hash para qualquer mensagem. Então tem que ser simplesinho. Não pode ser algo difícil, que gaste muito processamento. Tem que ser simples. Da mesma forma, tem que ser difícil eu gerar uma mensagem a partir do hash. O ideal é que fosse impossível, mas a gente se contenta com sendo difícil. Então é fácil eu pegar a mensagem e gerar o hash. E difícil eu, tendo o hash, gerar a mensagem. Entendido? Alguns olhares de dúvida aí. Deve ser difícil modificar a mensagem sem modificar o hash. Vou desenhar aqui no quadro, só para manter, né, todas essas informações juntas. Então, a mensagem a mensagem que é a resposta daquela pergunta lá. Tá? Não sei se é exatamente isso. Eu já fiz essa conta antes, criei o arquivo que gerou aquele hash que botou ali e eu perdi o arquivo. Eu não sei onde está. Porque eu fiz isso, sei lá, 2 anos e meio atrás. Foi antes da pandemia, foi no outro computador, o computador formatou, eu não lembro exatamente. Aí tem o problema de um dos fatores do hash ali que eu vou mencionar. Mas tudo bem. Eu sei fazer a conta de novo, dependendo mais na frente na aula eu faço a conta novamente. Aí que tá um detalhezinho que eu mudar, um caractere, o hash muda. Aí eu tenho que acertar todo o caractere, aí fica mais difícil. Mas tudo bem. Então, aí eu tenho a mensagem e tenho o hash da mensagem. Deve ser fácil eu, da mensagem, gerar o hash. Isso tem que ser fácil. Tem que ser difícil, a partir do hash, eu gerar a mensagem. As duas primeiras estão falando daquilo. Deve ser difícil eu modificar a mensagem sem modificar o hash. Então, se eu fizer alguma alteração aqui, o hash tem que mudar também. Deve ser difícil, o ideal é que fosse impossível, eu mudar alguma coisa aqui e o hash se manter o mesmo. E deve ser difícil encontrar 2 mensagens diferentes com o mesmo hash. Porque a pessoa pensar, tá bom, eu não consigo modificar essa mensagem, mas eu consigo encontrar outra que tem o mesmo hash e eu passar a mensagem errada e fazer a pessoa achar que eu tenho a mensagem certa, também tem que ser difícil. Então, essa mensagem vai gerar esse hash. Eu alterar alguma coisa nessa mensagem vai mudar esse hash. Uma outra mensagem dificilmente vai ter esse mesmo hash. É possível, mas é muito difícil eu encontrar qual é essa outra mensagem que gera o mesmo hash. Novamente, difícil, né, esperando-se que fosse impossível. E é muito difícil eu ter o hash e gerar a mensagem que gerou e descobrir a mensagem que gerou aquele hash. É isso. Tá? Essa é a ideia do hash. De forma geral, como que ele faz? A gente pega a mensagem que vai ser gerado o hash e separa ela em bloquinhos, pedacinhos por pedacinhos, de tamanho específico, dependendo de qual é o algoritmo de hash que a gente está utilizando. Alguns usam 512 bytes, outros usam 1024 bytes para esses bloquinhos. Se a mensagem for maior, ele divide nesses bloquinhos e vai jogando uma depois a outra. Pega cada um desses blocos e aplica numa funçãozinha interna do hash. O resultado dessa função entra na próxima função junto com o próximo bloco, que entra na próxima função junto com o próximo bloco, e assim por diante. E pode ter, no final, um pedacinho que não é a mensagem, mas é só para completar a quantidade de caracteres por bloco, para ele ter mais um bloco, e finaliza, junta isso, o final vai ser um hash, que é um código daquele. Não vou entrar ainda nos detalhes de como é feito, porque isso é objeto da nossa próxima, da aula futura, em que eu vou falar de criptografia. Tá? Mas de forma geral, é isso. Então, o tamanho da mensagem
Não interessa, ela pode ser pequenininha, pode ser enorme. Eu consigo gerar um hash de mesmo tamanho. Então, se eu tenho, a mensagem tinha 2 letras, ou a mensagem é, sei lá, uma bíblia, o tamanho do hash vai ser o mesmo. O hash vai ser diferente, mas o tamanho vai ser o mesmo. Por quê? Porque senão a pessoa iria descobrir o tamanho da mensagem a partir do tamanho do hash. E a gente não quer que ele descubra nada da mensagem a partir do hash, tá? Então o hash vai ser daquele determinado tamanho, vai ter características, sim, que parecem aleatórias no hash, independente do tamanho. Não é aquela coisa assim, ó. Vamos voltar aqui no nosso hash da mensagem do Thanos. Se eu olhar aqui, qual é o tamanho? Ó, tá vendo? Tá tudo meio embaralhado, não tem nada que parece que é vazio, que é tudo zero. Então quer dizer que a minha mensagem tem mais ou menos esse tamanho? Não. A mensagem pode ser um número, pode ser 2 números ou pode ser 200 números. O hash vai ser do mesmo tamanho, com uma cara aleatória mais ou menos assim. Então, tipo, não dá para eu descobrir uma informação a partir disso. Que é o fato de ser difícil eu pegar o hash e descobrir a mensagem. Descobrir qualquer coisinha sobre a mensagem. Não, não tem. Essa é a ideia. Como eu pego bloquinhos e na função eu entro com o hash anterior, ou nada, né? E um bloco, e eu posso encadear isso daqui quantas vezes eu quiser, não tem um limite máximo. Tipo, não dá para ser infinito, porque na computação nada é infinito. Mas não tem tamanho máximo. Eu posso colocar, sei lá, uma letra ou todo o conteúdo de um HD de 5 tera. Ele vai gerar um hash da mesma forma. Assim, o tamanho do hash que vai sair vai ser do mesmo tamanho. Que vai definir qual é o tamanho é o algoritmo de hash que eu usei, e não o tamanho da mensagem que eu passei. Tem. Eu vou mencionar alguns deles mais à frente e devo detalhar um pouquinho mais sobre os mais importantes deles na aula de criptografia mais adiante na disciplina. O que eu fiz, então, para gerar o hash da mensagem do Thanos? Eu usei um comandinho no Linux, que qualquer um de vocês pode utilizar se quiser. No caso dessa mensagem do Thanos, eu usei esse daqui, ó, o MD5. Eu botei a resposta daquela pergunta nesse arquivo, thanos.txt, que foi o arquivo que eu perdi quando eu mudei o computador. E pedi para ele usar o MD5, que é um dos algoritmos que geram hash. E ele gerou esse hash aqui, ó, que foi o que eu coloquei lá na tela naquela hora. Ele utiliza ali o conteúdo do arquivo. Tá? Se eu mudar o nome do arquivo, ele não está sendo utilizado para aquilo. Aí, eu também usei, para fins de demonstrar aqui, outros algoritmos de hash. O SHA-256 e o SHA-512. SHA com SH, né? Que geram hashes de tamanho diferente, viram? Ó, esse hash, esse primeiro vai até aqui, o segundo vai até aqui, o outro toma 2 linhas e vem até aqui. E eu passei a mesma mensagem, porque foi o mesmo arquivo. O que aumentou o tamanho do hash não foi a mensagem, foi o algoritmo de hash que eu utilizei. Porque aí eles calculam o hash de formas diferentes, né? Então geram resultados diferentes e resultados de tamanhos diferentes. O hash ele é útil para várias coisas. Uma delas é o que a gente utiliza na hora de preservar em evidência, que é a mesma ideia de que eles usam para conferir arquivo da internet, para ver se não houve alteração. Por quê? O hash garante que, se alguma coisa for alterada, o hash vai mudar. Ele não vai conseguir alterar o conteúdo sem alterar o hash. Então, ele serve para esse fim também, para garantir que nada foi alterado. Que é o que a gente quer, não é isso que a gente quer? Garantir que a evidência não foi alterada? Garantir a integridade da evidência? Então, para isso a gente está usando o hash também. Certo? Então, aqui foram 3 exemplinhos de hash que eu utilizei. Quais são os hashes disponíveis, né, até o momento? Existem várias técnicas aqui, ó. MD5, que foi o primeiro que eu utilizei aqui. Ele gera
3,4 vezes 10 a 38 hashes diferentes. Por quê? Dado o tamanho daqui. Quantas combinações possíveis tem aqui tudo? 3,4 vezes 10 a 38. Vocês fazem ideia de qual o tamanho desse número? Quantas possibilidades são isso? Cara, isso é muito grande. Isso é 10 a 38 é gigante, é muita coisa. Vou botar algumas comparações aqui embaixo. Aí tem outros tipos de hash. Ó, o SHA-1, que usa 160 bits ao invés de 128, já vai lá para 10 a 48 hashes possíveis. SHA-224, né, usa 224 bits, vai lá para 10 a 67. SHA-256, 10 a 77 hashes diferentes. SHA-384, SHA-512, lá, 10 a 154 hashes diferentes. Por que aumentar essa quantidade? Para diminuir a chance de duas mensagens diferentes terem, por coincidência, o mesmo hash. Porque quando eu jogo o hash de uma mensagem usando MD5 e ele tem 10 a 38 hashes possíveis, significa que qualquer mensagem que eu jogar vai cair em um dos hashes possíveis. Se eu tiver mais mensagem do que hash possível, mais mensagem possível do que hash possível, algumas mensagens vão se sobrepor, vão colidir, certo? E isso acontece. Então, eu aumentando o espaço de hashes possíveis, eu diminuo a chance de duas mensagens colidirem, mas elas vão colidir. É do campo do hipotético. Tipo assim, hipoteticamente acontece, mas você já achou? Cara, boa sorte. Novamente, é um trabalho difícil. Lá no que eu falei das características, achar duas mensagens que têm o mesmo hash deve ser difícil. Sim, é difícil do campo que se espera que seja próximo do impossível. Não é impossível porque matematicamente a gente consegue comprovar que não é impossível. Mas acha. Para a domino, qual é a outra mensagem que gera esse hash? Deixa eu ver aqui, fecha os olhos, começa a escrever. Ah, é essa daqui. Confere o hash. Não é que era mesmo? Para ela, sim, nada para ela é difícil, né? Para ela, tipo, putz, estava afim de ganhar na Mega Sena, vou comprar um bilhete aqui, vou jogar na surpresinha. Ah, eu vou comprar um aqui, quais os números? Ah, joga na surpresinha. Pegou, pronto, já está ganho, né? Para ela nada é difícil. Então, aumentando o campo dos hashes disponíveis, possíveis, a gente diminui a chance e torna cada vez mais difícil achar duas mensagens com o mesmo hash. Para ter uma ideia de comparação, a técnica para identificação de impressão digital possibilita que existam 10 a 7, 6,4 vezes 10 a 7 impressões digitais diferentes. Esse número a gente já consegue enxergar mais ou menos como que é. Ó, 6,4 vezes 10 a 7. Então, é 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso é 6,4 vezes 10 a 7, certo? Também conhecido como 64 milhões. Isso significa que existem a técnica de identificação de impressão digital permite identificar 64 milhões de impressões digitais diferentes. Aí a gente pensa, quantas pessoas existem no Brasil? 200 e tantos milhões. Então quer dizer que nós temos uns 4 vezes mais pessoas do que aquilo ali, aproximadamente. Então existe uma chance de que cada uma dessas impressões digitais tenham 4 pessoas que sejam donos dessa impressão digital no Brasil. Não estou nem pensando no mundo, nem indo para a China. No Brasil. Será que é isso mesmo? Por quê? Quer dizer que existem outras 3 pessoas no Brasil com a impressão digital idêntica à minha? Não. A técnica de identificação de impressão digital
ela identifica alguns pontos característicos da impressão digital. A técnica pega um universo que é analógico e transforma no digital. Ao transformar, ela restringe as possibilidades. Ao restringir, ela possibilita que impressões digitais diferentes sejam digitalizadas, que não é escanear, né, mas é fazer a simplificação para tornar digital, e caiam sobre o mesmo campo digital. Então, por isso pode acontecer. Por isso que, às vezes, você tem o software de identificação de forma digital e uma imagem da digital, para assim, coincidiu, é mesmo? Aí você vai no analógico para ver se é mesmo. Mas a técnica permite 64 milhões. Então, só pela técnica, só pelo software, né, imaginando que identificaria impressões digitais, ele pode achar coincidência entre duas impressões digitais que são diferentes, entre pessoas diferentes. Ah, tá bom, professor, mas impressão digital é uma coisa mais antiga, é lá, sei lá, do início do século passado, tal, tranquilo. Hoje em dia a gente tem DNA, 10 a 11 DNAs diferentes, por conta, então quer dizer que existem 10 a 11 DNAs diferentes no universo? Não. A técnica de identificação de DNA nos permite identificar 10 a 11 DNAs diferentes. 10 a 11 é o quê? Vamos tentar ver aqui, ó. 3, 6, 9. Isso? Ou eu fiz um a mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, isso. 10, 11, isso. Então, 1.000, milhão, bilhão, 100 bilhões de DNAs diferentes. Tá tranquilo. Quantas pessoas tem no mundo? 7 bilhões. Tem 100. Ixi, vai dar para nascer gente pra caramba. Tá, a gente tá pensando em pessoas vivas. E se a gente pensar em todas as pessoas que já viveram? Sim, eu não tenho esse número, não sei essa conta, mas eu diria que já nasceram e morreram mais do que 100 bilhões de pessoas no planeta. Então quer dizer que já existiram duas pessoas na história da humanidade, duas pessoas diferentes na história da humanidade com o mesmo DNA? Já existiram duas pessoas na história da humanidade que, se o DNA delas fosse passado por essa técnica, eles iam falar que eram idênticos mesmo sem ser. Porque, novamente, a técnica pega algo que é analógico, se bem que DNA é quase digital, né? Mas, sim, é do universo físico, então é quase analógico, e restringe para um subconjunto digital, que aí a gente consegue comparar usando computadores. E essa restrição descarta alguma coisa que pode ser justamente onde está a diferença. Mas mesmo assim, a gente não precisa ir tão longe. Existem duas pessoas vivas com o mesmo DNA? Gêmeos idênticos. Eles têm o mesmo DNA. Porque uma única célula com o mesmo DNA subdividiu e gerou duas pessoas. Eles têm o mesmo DNA. Por que eu estou falando isso? Porque existir uma forma de identificar unicamente um elemento, uma entidade, e que possibilita que duas entidades diferentes tenham a mesma identificação, não é algo tão absurdo. A gente já está acostumado a lidar com esse tipo de coisa, inclusive na esfera criminal, inclusive nos tribunais. Impressão digital e DNA não é utilizado para condenar ou inocentar uma pessoa baseado no DNA ou na impressão digital dela? Então, por que um hash não teria o mesmo efeito? Sendo que as possibilidades diferentes de hash são absurdamente maiores do que de DNA e de impressão digital. Cara, olha a diferença do tamanho disso daqui. 10 a 7 para 10 a 154. Cara, assim, é uma diferença de escala que é difícil, assim, tanto que eu nem tentei escrever isso daqui, porque, assim, é absurdo. Eu tentei, não sei se tem uma anedota mundial que eu não tenho como comprovar, que eu não sou, né, astrofísico, mas que o nome do Google, Google originalmente vem de um número, que é o Google, que é o 10 elevado a 10 elevado a 10, se eu não me engano, não é? 10 elevado a 10 elevado a 10. Que é um número assim que não existe nada no universo que exista naquela quantidade.
Não existe um Google de nada no universo. Aí pensar, não, tipo, de átomo deve ter. Não tem. Ah, de elétron deve... Não tem. Eu já tentei, assim, eu já fiquei inquieto com isso e falei, não, isso é lorota para pegar na internet, né? Aí eu fiz a conta. Qual é o tamanho de um, sei lá, de um elétron? Aí tem lá o tamanho, 10 a menos alguma coisa. Tá bom, qual é o tamanho do universo? 10 a não sei quanto. Se todo o universo fosse preenchido de elétrons um do ladinho do outro, não dava um Google. Sim, é de explodir a cabeça. Sim, dava 10 a 70 e pouco. Aí eu, cara, não faz sentido. Não dá 10 a 100. Não dá 10 elevado a 100 elétrons se o universo fosse todo cheio de elétrons um do lado do outro. Um amontoado de elétrons um coladinho no outro. Não dava. É muito absurdo. É muito... Isso, essa que era a ideia. Por isso que o Google, ele tem um monte de ozinho lá, como se fossem os zeros do número que não acaba, é grande demais. Eles usaram esse nome, essa ideia. Eu acho que se você clicar em alguma coisa lá no Google, sobre o Google, eles contam essa historinha. Lá tem... Eu acho que se clicar no G do Google, abre a página sobre o Google e conta essa historinha. É interessante. Não, já é grande demais. Sim, é muito grande. Então, cara, por isso, qual é o objetivo disso? Evitar que duas coisas conhecidas tenham o mesmo hash. Para dificultar a chance da gente achar qual é a segunda coisa que tem esse hash. Porque achar a primeira coisa, sim, eu tenho uma mensagem, qual é o hash dela? Calculei, tum. Qual é a outra mensagem que tem esse hash? Cara, boa sorte. Essa que é a ideia. Supply chain. Blockchain, que hoje está na moda. Não está mais na moda porque um monte de gente perdeu dinheiro, né? As criptomoedas caíram. Isso, NFT. O que é o... Em que é baseado o supply chain? Supply chain, de novo. Blockchain. Em que é baseado o blockchain? Numa sequência grande, longa, de hashes criptográficos. Cada transação que é feita na criptomoeda gera um hash. Esses hashes são juntados num bloco. Gera-se um hash desses hashes do bloco. Aí faz um monte de conta para validar o hash. Tem que ter um hash específico. Que aí para tornar difícil essa operação. E confere, para você não conseguir alterar uma transação sem alterar o hash dela. Se você tentar alterar uma transação depois que ela foi feita, o hash vai ser diferente, e muito diferente, é uma característica dos hashes. Eu mudei um bit na informação, eu não mudo um bit no hash. O hash parece que é completamente diferente. Então eu não consigo alterar uma transação, uma mensagem, sem ninguém perceber no hash. A não ser que eu conseguisse achar qual é essa outra mensagem que gera o mesmo hash. Mas é muito difícil, certo? Então essa é a ideia. Para que eu quero isso? Para que isso vai ser útil para a gente? Para que o hash é útil? Para garantir que a evidência não seja alterada. O hash é como se fosse a impressão digital, o DNA da evidência. Eu confiro, esse DNA é o dessa evidência? É. Lá na frente, a evidência mudou? Eu não preciso conferir a evidência, eu confiro o hash da evidência. Se é o mesmo hash, eu fico seguro que é a mesma evidência. Ah, professor, mas existe a possibilidade de ter uma outra evidência? Sim, existe. Boa sorte para achar. Eu vou detalhar qual é o processo de utilização do hash quando a gente está manipulando a evidência. Mas a ideia é, eu peguei a evidência, sim, primeira coisa que eu vou fazer ao analisar a evidência é gerar o hash dela. E a todo momento, esse hash vai acompanhar a evidência, seja no relatório, né? Posso anotar na cadeia de custódia, alguma coisa assim. Beleza. No momento que eu quiser conferir, a evidência foi alterada, eu confiro, gero o hash de novo e confiro. Vai gerar o mesmo hash, se ela não alterou o arquivo original. Sim.
Por isso que eu falei, a qualquer momento que alguém quiser conferir se houve alguma alteração, basta gerar o hash e ver se confere com o hash inicial daquela mesma coisa. Sim. Esse é o raciocínio que é usado em várias etapas do processo de análise para garantir a integridade da evidência. E espera-se que toda evidência digital tenha, após a sua aquisição, antes de fazer a análise, primeira coisa, você gera o hash e associa a evidência para lá na frente você conferir se alguma alteração foi feita ou não, durante o processo de análise e tal. Então, primeiro, garantir que a evidência não foi alterada. Garantir que a evidência é o que declara ser. Né? Eu falei, essa é a evidência. Por exemplo, eu fui lá no suspeito na cena do crime, na casa do suspeito, e apreendi o computador dele. O computador tinha um HD. Gerei o hash do HD. Aí peguei o hash, anotei, está na cadeia de custódia associado ao HD. Fiz cópia do HD. Para quê? Para eu trabalhar na cópia e não no original. Trabalhei na cópia um monte de vezes. Fiz um monte de análise. Na hora de eu colocar o meu laudo, eu vou conferir o hash da minha cópia com o hash do HD original. Se bateu, é a mesma coisa. Para garantir que a evidência, que o que eu estou falando é o que é. Se eu analisei a cópia, alguém poderia falar, mas você não fez a análise no HD do cara, você fez numa cópia. Quem me garante que está idêntico? O hash. Olha aqui, o hash é o mesmo. Ah, pode ser um HD diferente com o mesmo hash. Ache. Me mostre. Me mostre. Garantir que todas as informações contidas na evidência estão disponíveis para análise. Que você tem tudo ali. Principalmente porque nós não trabalhamos no original, trabalhamos na cópia. Para eu garantir que a minha cópia tem absolutamente tudo o que tem no original. E quando eu falo tudo, eu estou falando arquivo apagado, pedacinho do arquivo, bit perdido no meio do HD que o sistema operacional não está nem aí para ele. Tudo, absolutamente tudo. Como que eu vou fazer isso? Se eu fizer um hash de tudo que está lá e um hash da minha cópia, tem que estar idêntico. Se tiver diferente, então eu não tenho tudo. Entenderam? Então, uma das primeiras coisas que nós vamos fazer quando obtém uma evidência digital é gerar o hash dela. Qual hash? Aí depende do processo, né? Depende da norma, do padrão do laboratório, eles que vão decidir. Tá? Então, é o nível de confiabilidade, né? O que o tribunal aceita, né? Aí são várias questões, mas opções temos várias. Exatamente. Não só esse tipo, mas muitos sites que oferecem download, eles põem o arquivo para download e o hash. Para que eles fazem isso? É comum hacker fazer o quê? Invade o site e troca o arquivo por um outro arquivo que tem um malware junto. Pode até ser, sim, ele pode mudar só para um malware ou para um arquivo que é aquilo, só que com um malware junto. Por que colocam o hash? Que se o cara botar alguma coisa a mais ou tirar alguma coisa dali, o hash vai mudar. Então o que você deveria fazer? Baixei o arquivo. Antes de executar o arquivo no seu computador, que é aí que o mal pode ser feito, aí que o vírus vai infectar o seu computador, você calcula o hash dele. Calculou o hash bateu com o que está declarado, então esse arquivo é o que o fabricante, o distribuidor está falando que é. Então você se sente mais seguro. Se for diferente, você fala, opa, tem algo foi mudado aqui, então é melhor não confiar. Essa é a ideia, por isso que eles usam. É o mesmo princípio. Garantir que nada foi alterado e que ele é o que ele declara ser. Não é uma evidência, é um arquivo, é uma imagem de um sistema operacional. Sim, mas o raciocínio é o mesmo. Nessa mesma direção aí, nós temos uma regra que data lá do século XVIII da lei britânica, que é a lei da melhor evidência. Aqui está em inglês, tem a traduçãozinha livre feita por mim mesmo aqui embaixo, que é a regra da melhor evidência é o princípio legal que declara o original de um documento ser uma evidência superior. Então, o original de um documento é uma evidência superior às demais. A regra especifica que cópias feitas desse original não serão admissíveis se o original existir e puder ser obtido.
Aí eu pergunto para vocês, então como que a gente vai trabalhar na cópia? Se ele fala que o original é superior e se o original estiver disponível, a cópia não é aceita. Tem esse caminho também. Por quê? Tudo bem, a cópia não é aceita. Por quê? No mundo físico, nenhuma cópia é idêntica. É isso. O que ensejou a criação dessa lei foi o fato de que no mundo físico nenhuma cópia é idêntica. Então, se eu tenho o original, eu uso o original. Porque vai que algo não foi copiado nessa cópia. Se o original não existe, tudo bem. A cópia serve, a cópia se torna a melhor evidência naquele momento. Mas no mundo digital, uma cópia pode ser idêntica. Se eu comprovo que a cópia é idêntica, aí, para todos os efeitos, ela é tão válida quanto o original. Mas, por conta dessa regra, eu não descarto o original. O original continua existindo. A qualquer momento, se eu for questionado se a cópia é idêntica mesmo ao original, eu tenho como comprovar. E por que eu não trabalho na cópia? Para eu não trabalho no original? Para não acontecer de acidentalmente eu alterar o original, aí se eu alterar o original, aí eu estou ferrado. Porque aí o original eu não tenho mais ele. Eu tenho uma cópia. Aí alguém pode me perguntar, se acidentalmente você alterou o original, mas você tem a cópia, isso vai ser aceito no tribunal? A cópia? Boa sorte convencendo o juiz de que você acidentalmente danificou a cópia, mas você tem Sim, você acidentalmente danificou o original, mas você tem uma cópia que era idêntica ao original, mas que você não consegue provar porque você danificou o original. Dificilmente o juiz vai engolir. Por quê? Porque o advogado de defesa vai justamente tentar jogar areia na sua história. Vai falar assim, muito conveniente para a acusação que eles perderam o original e tem só uma cópia que beneficia eles. E que eu não consigo comprovar se essa cópia é verdadeira ou não. Aí pronto. Sim, aí cai a credibilidade, caindo a credibilidade, acabou. Sim, mas aí você está manipulando tudo. Não, Sim, mas a gente está... Quase caí. A gente está supondo que, sim, você obteve a evidência, gerou o hash. Gerou o hash do original. Aí você foi fazer cópia. Fez cópias, o hash bateu com o do original. Beleza. Começou a fazer a sua análise. Alguma coisa rolou no meio do processo que você pegou o original achando que era cópia, perdeu uma cópia, foi fazer uma cópia de novo, e, de novo, na hora de fazer essa outra cópia, você, por acaso, danificou o original. Então você sabe qual é o hash do original, só que você não tem o original mais. E do hash você não consegue gerar a mensagem, lembra? Que é o que tem que ser difícil. Aí você está falando, então se eu provocar a mesma alteração na cópia, os hashes vão bater? Sim. O original alterado vai bater com o da cópia alterada. Só que ambos vão ser diferentes do hash original. Mas eu não posso ir lá e alterar? Pode, você acabou de cometer mais uma série de crimes no processo de investigação. Por adulterar a evidência. Então, se isso for à tona, você cometeu um crime. Você vai para a cadeira do réu no próximo processo. Mas tecnicamente é possível? Sim, tecnicamente é possível. Mas está cometendo crimes. Sim, mas aí novamente, você vai ter que convencer o juiz de que foi acidental, que você não tentou encobrir, tentou incriminar, simulando um acidente. E o outro advogado vai querer falar assim, não, está conveniente demais isso. Sim, por isso que o protocolo de trabalho é mexer no original o mínimo, para não acontecer um acidente desse que estraga toda a sua investigação. Bota tudo a perder. Então, por isso que a gente pega o original, tira 2 copiazinhas, trabalha numa cópia, fiz besteira, estraguei uma cópia, faz a cópia da cópia. Se ao fazer a cópia da cópia eu estraguei a cópia, tá bom. Junta 3 pessoas, vai lá, pega o original e cada um vigia o outro para não fazer o mesmo erro de novo e estragar o original. Se estragar o original, pronto, acabou.
Você perdeu a sua evidência. É todo o cuidado possível. O fato da gente fazer 2 cópias do original já demonstra a chance de perrengue que pode rolar, né? Na aula de ontem, em um negocinho daqueles lá, daqueles guias, no ACPO Guidelines, ele falou que sistemas operacionais e softwares, com alguma frequência, fazem alterações no conteúdo do disco de forma automática, sem a solicitação do usuário. Aí vem uma questão, a gente não quer alterar o conteúdo do HD. Como que a gente faz para acessar o conteúdo de um HD sem alterar o conteúdo do HD, se às vezes o sistema operacional ou algumas funções fazem isso sem a gente pedir? Pode, claro. O ideal é que você, sim, se precisar, faça cópias da cópia sempre que necessário, para não precisar mexer no original novamente. Se você tem o hash da cópia, tem o hash do original, tem o hash da cópia, todos os hashes estão iguais, beleza. Os hashes servem para isso. Para te dar a confiança de que sim, está idêntico, toca o barco. Então, novamente, como que eu faço para acessar a mídia original? Porque eu vou ter que fazer uma cópia, então eu vou ter que acessar. Garantindo que nem um bit da minha mídia original vai ser alterada. Vocês podem estar se perguntando, mas professor, eu só vou ler, eu não vou gravar nada, eu só vou ler. Mas o sistema operacional altera coisas na mídia sem a gente pedir. Quando eu leio um arquivo, ele altera coisas naquele arquivo. Aí vocês vão pensar assim, não, o professor está ficando doido. Como assim eu vou ler o arquivo, ele muda alguma coisa no arquivo? Muda. Muda algumas datas, muda a informação de acesso e não pode mudar nada. Para quê? Para garantir que a minha evidência não foi alterada. Para garantir que a minha evidência é o que diz ser. Por quê? Se eu fizer o hash da minha evidência no início e ler um monte de coisa sem gravar nada, mas essa leitura mudou um bitzinho de data de alguma coisa lá no arquivo, quando eu gerar o hash no final, o hash vai estar diferente, mostrando que algo foi alterado. Lembra? Eu mudei um bit, o hash muda todo. Então fica claro que algo foi alterado. Utiliza nas próximas investigações. Vai acumulando? Vai acumulando, vai utilizando. Com certeza eles vão dar um fim nesse. Vão dar uma finalidade para esses HDs. Ou vão utilizar nos computadores deles para produzir laudo, ou vão utilizar como mídia de cópia para outras evidências que vêm depois. Com certeza. Então, eles vão ter que ter um fornecimento de HDs em branco para ser utilizado ali nas investigações. E tomar cuidado para saber qual é o HD original do suspeito e qual é o HD de cópia, que vai que vem um idêntico, você sem querer troca, acha que é um HD em branco e é o original de uma outra o potencial para merda. Não, sim, o ideal é que seja o mais próximo possível. Lógico que sim. No mínimo, o tamanho mesmo. Tipo, é um HD de 1 tera, um outro HD de 1 tera. Beleza, que isso já ajuda. Se não for de 1 tera, não for idêntico, dá para contornar, mas não é o ideal. Tá? Precisa ser da mesma marca, mesmo fabricante? Não precisa de tanto preciosismo, senão, né, a logística disso fica absurda. Né? E a chance da gente confundir também, e a gente não quer, né? Não quer confundir a evidência original com as nossas cópias e sem querer apagar a evidência original, ao invés das nossas cópias. Então existe um equipamento bem comum nas perícias forenses mundo afora, que é o Write Blocker, que eu traduzi para bloqueador de escrita. É um hardware que a gente conecta entre o HD e a placa de controladora do HD. E que toda mensagem que o sistema operacional for mandar para o HD, o bloqueador confere se aquela mensagem, aquela ordem, pode gerar alteração no conteúdo do HD. Se pode, ela não repassa para o HD. Ela ignora. Ela só deixa passar ordens que sejam inofensivas para gerar alteração.
olhando no baixo nível das instruções de hardware. Então você sabe, esse hardware cadastrado dentro dele tem que ter quais interrupções, porque o sistema operacional aciona os seus periféricos a partir de interrupções, que são o código abaixo, é o assembly que a máquina usa. É o código de máquina. O código de máquina, ele está instruído de, esse código de máquina aciona tal coisa, ou escreve ou grava. Porque quando a gente faz um fopen no C, a gente está falando, abre o arquivo. Esse fopen, por baixo, é traduzido em várias instruções de nível de máquina, várias instruções de assembly, que chamam uma interrupção de hardware, de periférico, no sistema operacional. O sistema operacional ativa isso no hardware, no periférico específico. Algumas dessas interrupções geram alteração, algumas não. O bloqueador de escrita, sabendo qual interrupção gera alteração e qual não, ele só vai deixar chegar ao hardware as que não gerarem alteração. As que forem só de leitura, ele manda, recebe a resposta e devolve. Se for para gerar alteração, ele não repassa. Se tiver alguma coisa que parece um write, porque assim, essa é a questão. O fopen internamente altera. Para a gente que é o programador, mas assim, é mais complicado do que isso. É isso que eu estou falando. Tipo, porque nós estamos falando da linguagem de alto nível, C, Pascal, Python, e eu estou falando que a alteração, um comando numa linguagem de alto nível que aparentemente para a gente não gera alteração nenhuma no disco, por exemplo, um fopen, ele só abre o arquivo. Ele nem leu, nem gravou, nem escreveu no arquivo. Ele só abriu o arquivo. Ele gera alteração. Eu abri o arquivo, a alteração foi feita. Então eu, programador, estou achando que não estou alterando nada. O sistema operacional alterou. Porque não fui eu que mandei alterar, foi o sistema operacional que mandou, como parte da rotina dele, de controle. Qual foi a última vez que esse arquivo foi aberto? Quando eu mandei abrir, ele alterou essa data. Alterou a data, alterou alguma coisa, alterou a minha evidência, ela não é mais válida. Então, o bloqueador de escrita, ele pega assim, eu programei um fopen. Esse fopen virou várias instruçõezinhas em nível de máquina. Uma delas foi, acha onde que ele está no disco, pega o identificador dele, armazena isso em tal lugar da memória, em tal registrador, pega o ponteiro dele, altera a data de última abertura do arquivo. Quando for essa instruçãozinha que é parte da instrução do C, é parte do fopen, que a gente não consegue enxergar porque ele está em assembly, o bloqueador de escrita, essa instrução vai passar pelo bloqueador de escrita, ele antes de repassar confere, se gera alteração ele não repassa. Então, uma linha de comando na nossa linguagem de programação vai gerar, sei lá, 10, 20 instruções de baixo nível. O bloqueador vai conferir todas as 20 e se uma dessas 20 gera alteração, ele não faz essa uma, o restante ele faz. Ele repassa, quer dizer. Sim, ele retorna sucesso. Porque ele é feito para isso. Para que o programa original não pare porque aconteceu um erro. Ele retorna como sucesso. Ele finge que a instrução foi feita completamente. É barato esse trequinho? Não é barato. Quem dera. Quem dera. Mercado Livre deve ter uns genéricos dele. O problema do genérico é se ele não fizer o trabalho bem feito, né? Exatamente. Pode dar problema. Mas antes de eu mostrar o preço, a ideia é, ó, por exemplo, de um lado eu vou ligar o meu computador, aí do outro lado eu ligo o HD. Eu posso ligar vários até. Tem alguns desses que eu posso ligar vários HDs. Tem alguns desses que eu posso utilizar para fazer a cópia. Eu ligo dois HDs, tem uma porta para o HD de origem, uma porta para o HD de destino. Eu aperto aqui, ele faz a cópia sem alterar nada. É fantástico. Por isso que não é barato.
O mais simplesinho, esse amarelinho aqui, lindo. Tinha uns 5 desse no meu laboratório lá. Tinha um colega meu do laboratório que era doido para dar uma passada de mão num deles. Eu, como sou cagão, eu nunca fiz isso, porque ia comprar novo o laboratório. Aí ele falou, esses velhinhos aqui e tal. Mas não, olha lá, 300 conto, 300 doleta, $300, um bloqueador de escrita, o mais simples. E tem os mais completos. Porque esse daqui, você liga o computador de um lado, o HD do outro. Tem esse daqui que tem como se fosse um sistema embutido nele. Você não precisa de um computador para utilizar o sistema. Você pode fazer uma cópia ativando na tela ali. Então ele é mais autônomo. $3.300. Tipo, para um departamento de polícia aqui no Brasil ter alguns equipamentos desses, porque um só não dá conta. Tem que ter alguns. Cara, qual é o orçamento? O dólar está aí na casa dos R$5. Fica difícil. Mas existe o equipamento. O que ele faz? Aqui, ó, um esqueminha mostrando o que ele faz. Tem um programa que vai requisitar alguma alteração. Então, ele envia, aqui ele está falando, uma interrupção 13. Eu nem lembrava porque há quanto tempo que eu não programo em Assembly. Né? Então, uma interrupção 13. Isso é uma interrupção para o HD, para o disco. Que aí o tipo, aí tem subtipos na interrupção 13, que aí ele faz isso daqui, lê tal coisa, grava tal coisa. Aí aqui, no write blocker, ele vai conferir se essa interrupção ele gera alguma alteração no disco. Se gera, ele retorna, ele não redireciona a interrupção, o comando de interrupção, ele retorna com sucesso. Tipo, ó, tá feito. E dá a piscadinha. Tipo, fiz lá, hein? E piscadinha. Beleza. Se o comando, que é uma interrupção 13, vai para o disco, não gera alteração no disco, ele permite que ela vá para o disco, aí o disco faz o que ele quer fazer, o retorno do disco ele envia direto para a aplicação. O ideal é que nada fosse perdido. O que pode acontecer é ele não conseguir fingir bem esse retorno, que aí pode gerar uns comportamentos estranhos na aplicação original. Mas a ideia é que ele seja bom o suficiente para fingir bem. Ele dá exatamente a resposta que o disco daria se tivesse feito de verdade aquele comando. Tá? Aí vai depender quão bom é o bloqueador de escrita ou não. Mas a técnica é mais ou menos essa. Sim, isso. Tipo, imagina aqui que eu vou fazer... Vou simular aqui, tá? Fingindo. Ele vai fazer um fopen. Fopen, arquivo, blá, blá, blá. Tá. Eu vou compilar isso, certo? Que vai gerar o meu executável. Quando gerar o executável, essa linha de comando, no executável, vai virar diversas... Isso daqui virou diversas linhas. Aí, ele vai ter, né, várias instruções aqui que vão fazer o que o fopen faz. Ele vai... Primeiro, ele vai procurar no HD o tal, que é procurar onde está esse arquivo no HD. Aí ele achou, isso daqui vai estar armazenado num determinado registrador. Aí ele pega e aí ele vai retornar, aí ele armazena isso, sei lá, um AX/BX, armazena isso num outro registrador para fazer uma outra coisa. Aí agora ele pega, ele retornaria para cá alguma informação de clock, tipo, ele pega e move um determinado endereço que ele sabe que é o endereço fixo para achar o clock do computador para o AX. Aí ele vai fazer e vai mandar, armazena o AX
deixa eu ver aqui, vou chamar isso daqui de arquivo, no arquivo menos 120. E depois ele vai começar a ler no AX, ler para o AX o arquivo e vai começar a ler no arquivo. Vamos supor que ele, sim, hipotético, que ele vai fazer isso. Quando ele manda abrir, ele faz o quê? Ele procura o arquivo, onde o arquivo está em disco. E essa informação é armazenada aqui. Aí ela move essa informação para lá e move a informação de data e hora momentânea dele para o AX. E depois armazena o AX na posição do arquivo menos 120. Porque ele sabe que 120, estou supondo aqui, 120 bytes antes do início do arquivo, o sistema é onde o sistema operacional armazena a data de última alteração. Aí ele já bota aquilo lá e aí só depois começa a ler de verdade o conteúdo do arquivo. O que o write blocker recebe não é o fopen. Ele recebe cada uma dessas instruçõezinhas. Aí quando ele falar, passou para o write blocker, encontre tal coisa. O write blocker sabe que o encontre tal coisa não altera nada. Beleza. Move do AX para o BX. Beleza, isso está só nos registradores, não tem problema nenhum para mim. Move esse para o AX, também não tem problema nenhum. Armazena o AX no arquivo, opa, não. Aí o que o write blocker vai fazer? Retornar sucesso, mas não mandou para ninguém. Aí quando lê, lê pode. Vai lá, lê, a informação é essa, retorna. Então ele vai dissecar o comando em subcomandinhos e a parte que gera alteração ele não manda. A parte que não gera alteração ele manda. E a aplicação de origem não vai perceber. É isso que o write blocker busca fazer. Um bom write blocker vai ser convincente e vai fazer isso. Não é tão caro, agora já não ficou tão caro. Tá até barato agora, né? Me dá 2. Sim, não é molezinha não. Não é... Faz isso no Arduino. Faz isso no Arduino. Dá para fazer, deve dar. O problema, o grande problema é a quantidade de conhecimento e informação que você tem que ter. Você tem que conhecer todas as instruções, todas as microinstruções da arquitetura que você está manipulando, conhecer qual microinstrução gera alteração, qual não gera, saber para você saber qual que você vai repassar e qual não, e nas que geram alteração, qual mensagem você tem que dar de retorno de forma convincente para o software não travar porque deu erro na gravação. Então, sim, não é simples. E assim, mudou alguma coisa no hardware, mudou uma versão do sistema operacional, da interface, tem uma instrução nova, o seu programa, o seu write blocker tem que continuar funcionando. Senão a polícia vai levar porrada no tribunal, vai processar você porque o seu software, o seu hardware que ele comprou não faz o que diz que você fez e eles pagaram caro. Tem esse carinha que ajuda, é uma mão na roda. Tá? Então tá. Então significa que quando eu pego a evidência que eu aprendi na casa do suspeito, no local de busca, quando eu for acessar a evidência para fazer a cópia, eu acesso usando um write blocker, para garantir que eu não alterei nada. Nem quando eu estou acessando, porque quando eu leio, eu altero. Um bytezinho ou outro, mas isso é o suficiente para estragar a evidência. Para garantir que nenhum byte vai ser alterado na minha manipulação. Certo? Como que eu faço, então, para fazer a cópia em si? Eu vou fazer o que é chamado de... Não é uma cópia, é uma imagem forense. É um nome mais requintado para eu me diferenciar do resto. Eu sou nobreza, não é plebe, né? Plebe faz cópia, eu faço imagem forense. Mas tem diferença. Tem diferença técnica. Então, a imagem forense, ela é diferente da cópia do sistema. Se eu entrar no meu sistema operacional e tentar fazer uma cópia do que está no meu HD para um outro lugar,
ele não vai fazer uma imagem forense, ele vai fazer uma cópia de sistema. Ele vai copiar só o que o sistema operacional falar que é relevante. E para uma imagem forense eu quero tudo, absolutamente tudo. Se o sistema operacional achar que aquilo não é relevante, problema do sistema operacional, eu quero também. Eu quero todo bit que tiver na mídia. Então eu vou fazer uma cópia, que é a forma em português que é conhecida, que é cópia bit a bit. Então todo bit que tiver no meu disco, na minha mídia, eu vou copiar. Inclusive arquivos fragmentados e apagados. Professor, então quer dizer que o arquivo apagado ele está no disco? Sim, a maioria dos arquivos apagados permanecem no disco. Uma hora alguma coisa vai ser escrita por cima dele, mas ele vai estar lá. Aí se alguma coisa foi escrita por cima do arquivo, mas só de parte do arquivo, a parte que não foi escrita por cima é um arquivo fragmentado. É um fragmento de um arquivo que existia, mas só sobrou um pedaço dele. E esse tipo de informação, dependendo da investigação, pode ser ouro. Porque o investigador, o perito, sabe que tem arquivo apagado e fragmento. Às vezes, o criminoso não sabe. E ele se sente seguro de, cara, mas eu apaguei tudo que me incriminava. Será que apagou? Apagou direitinho? Apagou tudo? Não sobrou nem um pedacinho? O perito pode achar. Se sobrar, o perito acha. Pode ser que não sobrou. Aí, azar. Né? Se o perito fosse a Domino, ela achava tudo. Né? Não ia sobrar nada sem ela saber. Eu vou dar algumas dicas de como isso pode ser feito mais na frente nessa aula mesmo. Qual é a ideia? Por que é diferente a cópia de sistema para a cópia bit a bit? Fazer um desenho tosco aqui, porque eu já tentei bolar um desenhozinho bonitinho para botar aqui e não consigo bolar um. Eu sempre rabisco, nunca fica bonito. Tem que pedir alguém para fazer uma imagem bonitinha para mim. Como que funciona no sistema operacional normal? Imagina que eu tenho no meu diretório lá, tem um determinado diretório e tem um arquivo, sei lá, nome.c, nome.h e, sei lá, nome.exe. Tenho esses arquivos lá. Tá? E esses arquivos estão no meu diretório. Mas como que ele está na mídia? Assim, no disco mesmo. Isso daqui é como o sistema operacional está mostrando para mim lá no gerenciador de arquivos. Na mídia, isso está separado em bloquinhos, né? Então, em algum lugar começa o diretório aqui e eu tenho o meu arquivo. Eu tenho alguns blocos do meu arquivo, porque o disco, eu não aciono 1 byte para armazenar a minha coisa, eu aciono blocos, porque senão fica muito lento, muito devagar. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse cara, esse bloco é o primeiro bloco do nome .c. Esse daqui é o segundo bloco do nome .c. Esse daqui é o primeiro bloco do nome .h. Esse daqui é o primeiro bloco do nome .exe. Esse é o segundo bloco do nome .exe. Esse é outro bloco do nome .exe. E esse daqui mais um. Tá, vou botar um númerozinho aqui, ó, assim, ó. Esse é o primeiro bloco, esse é o segundo bloco. Primeiro bloco, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza? Por que esse tem 2 blocos, esse tem 1 bloco, esse tem 4 blocos? Porque o tamanho dos arquivos é diferente. O nome.exe é um arquivo maior, então ele gasta 4 blocos. O nome.c é um arquivo mais ou menos, então ele gasta 2 blocos. O nome.h, ele é um arquivo pequenininho, um bloco só ele consegue armazenar tudo que ele tem lá dentro. Beleza. Tá. E se
Em algum momento eu estou lá usando e eu apago o nome.exe. O que o sistema operacional vai fazer para mim? O sistema operacional vai desaparecer com ele da minha tela. E vai mandar para a lixeira. Eu não estou falando de lixeira. Tá? Lixeira é um fingimento do sistema operacional para o usuário conseguir recuperar se ele se arrepender de ter apagado o arquivo. Mas, com lixeira ou sem lixeira, ele não mostra mais o arquivo para mim. Certo? Não mostrou. E o que ele fez na mídia? Ele arrancou de lá também? Não. Ele deu uma marquinha no arquivo para sinalizar que aquele arquivo foi apagado pelo usuário. Aqui, para fingir aqui para vocês, eu vou falar como se ele tivesse riscado o nome do arquivo. Na verdade, existe um bit lá no sistema de diretórios do sistema operacional que ele ativa se o arquivo estiver apagado. Tá? É apagar. Apagou esse arquivo. Tá bom. Tchum, marcou aqui. O arquivo está apagado. Aí, quando o sistema operacional for mostrar os arquivos daquele diretório, como esse está marcado como apagado, ele não mostra mais. Tá? Então é isso que ele fez. Por que ele faz isso? Porque é mais rápido. Você está precisando daqueles 4 blocos agora? Não. Então, para que eu vou ter todo o trabalho de apagar todo o conteúdo do bloco se eu posso alterar 4 bits? Tum, 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 tum. Apagou. Isso acelera o desempenho do sistema operacional. Torna o sistema operacional mais rápido, que é o que nós queremos, né? Não queremos um sistema operacional mais rápido? Então, ele fez isso porque a gente quis. Não é culpa dele, é culpa nossa. Ele marca que a partição foi removida. Exatamente. Porque esse princípio se aplica a qualquer dado. Tá? Nós fazemos isso quando estamos implementando estrutura de dados, não fazemos isso? Quando a gente está implementando uma árvore balanceada, que a gente tem que remover um nó, e ao remover o nó, aquilo vai ter que rebalancear a minha árvore toda. E eu falo, caramba, cara, rebalancear a árvore toda, isso dá um trabalho do caramba. O que eu faço? Eu finjo que ele continua ali e só marco o que foi apagado. Para quê? Para eu não precisar rebalancear. Não por coincidência, quais são as estruturas que indexam o acesso a disco pelo sistema operacional? Árvores balanceadas. Apagar, você vai ter que não só vir no disco e apagar tudo, como rebalancear a danada da árvore que você usou para acelerar mais o seu acesso a disco. Dá uma dor de cabeça do caramba. Já usaram o defrag? Por que aquilo demora? Porque ali você está mandando ele fazer tudo que o sistema operacional não queria fazer porque era lento. Aí você fala, faz agora. Aí ele, tá bom. Então, você espera, né? Você tem tempo e espera. Beleza, ele vai começar a rebalancear a árvore, mover negocinho de lugar, para organizar. Porque depois de um tempo fazendo isso, assim, eu não apago nada, eu só marco que está apagado, fica uma bagunça, não fica? Sim, fica uma bagunça. Por que o Windows fica lento depois de, sei lá, 6 meses que você instalou e começou a usar? Porque fica uma bagunça no disco. Tudo, sim, acessa tal coisa, um pedaço está aqui, um pedaço está lá, você tem que passar, passa assim, vai naquela direção, passa 2 arquivos apagados, vira à direita, pega pedaço do arquivo, depois volta para cá. Isso, fica lento, sim, fica lento. Aí tem que fazer a faxina, só que a faxina demora, ninguém gosta de fazer faxina. Então, mas é isso, é em nome de ser mais rápido. Sim. Apaga o arquivo, mas apaga rápido. Beleza, rápido é assim que ele faz. Certo? Então tá bom, ele apagou. Aí vamos supor que eu quero fazer uma cópia agora disso. Só que eu vou fazer a cópia do sistema. Quando eu for fazer uma cópia do sistema, o sistema vai falar assim, eu vou falar assim, copia todo o diretório. Ele vai fazer o quê? Ele vai olhar o que tem dentro desse diretório. Nome.c, nome.h. O nome.exe está marcado como apagado, então ele não copia. Por que ele não copia? Porque foi apagado, gente.
Ninguém quer esse arquivo. O dono dele falou que não quer mais ele. Para que eu vou copiar ele? Vai gastar mais tempo. É na mesma ideia. Copia, mas copia rápido. Se é para eu copiar rápido, eu não vou copiar o que o cara não quer mais. Então fica para trás. Tá, mas se eu sou um investigador, um perito, eu não quero que seja rápido. Eu quero que a pessoa me dê tudo. Então eu vou falar, copia tudo. Aqui não tem nada, copia também. Esse bloco está vazio, copia. Eu quero tudo. Aí o meu objetivo é outro, eu não quero que seja rápido, eu quero que seja completo. Aí eu tenho que dar uma ordem diferente. Só que tem um problema. O sistema operacional não deixa. O sistema operacional não foi feito para isso. O sistema operacional não foi feito para fazer perícia. O sistema operacional foi feito para ser rápido, o mais rápido que ele consegue ser. Então, se eu mandar o sistema operacional copiar para mim, ele vai copiar desse jeito. Eu tenho que mandar de outra forma, por outro caminho, enganar o sistema operacional para ele fazer para mim. Senão, ele não faz. Copia da partição. Internos à partição. Mas a partição, o que é a partição se não um conjunto de dados? Pode ser que algumas informações externas à partição ele não copie. Depende da forma como você faz. Mas ele já está se aproximando disso, que é o nosso objetivo, que é copiar tudo. Pode. Pode. Imagina, você pega um HD de 2 TB, eu vou fazer uma cópia. Quanto tempo que isso vai demorar? Horas. No plural. Achar lá dentro? Horas. Sim. Por isso que não é rápido. Por isso que lá numa das primeiras aulas, eu falei, um dos desafios das evidências digitais era o volume de dados. Por conta disso. Porque quando eu vou fazer perícia, eu quero tudo. E demora. Por isso que quando a gente pede para o sistema operacional, ele não faz tudo. Por quê? Porque demora. E ele sabe que o usuário não tem paciência. Vai ficar lá esperando? Não vai. Não. Vai xingar, vai falar mal do sistema operacional, aí não vai vender, não vai dar dinheiro para o dono. Mesmo princípio. O que muda são alguns aspectos físicos internos dele, mas tem alguns detalhezinhos que diferenciam e que pode dar dor de cabeça, mas o processo é o mesmo, a dinâmica é a mesma. Sim, sim, aí ele acelera, é mais rápido, mas esses problemas de altera, não altera, tem apagado que está marcado, mas está lá, isso tudo existe. Então, que ferramenta eu vou utilizar para fazer uma imagem forense? A vantagem do Linux é que muitas ferramentas já existem lá. Natural, você não precisa instalar. Algumas que a gente utiliza para perícia, sim, você tem que instalar, pedir, mas é assim, qual pacote? Vai lá, apt-get, tal, instala, beleza. No Windows é um pouco mais complicado, mas nós temos ferramentas também para fazer esse serviço. Mas usando o que é mais simples, mais fácil, em Linux tem essa ferramenta que é o DD, que é para fazer cópia, duplicação de disco. Eu posso fazer isso para... Isso é criado para... isso está lá porque as pessoas em Linux fazem perícia a todo momento? Não, isso é feito para criar imagem, restaurar imagem, duplicar disco e sobrescrever disco. Só que isso é o que a gente precisa para fazer uma imagem forense. Porque ele faz isso bit a bit. Qual é a diferença? Ele tem que fazer isso não com a mídia principal do sistema operacional. O sistema operacional está instalado numa mídia, aquela mídia ele não consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso numa mídia secundária que esteja conectada ao sistema operacional. Mas ela tem que ser secundária. Se for a principal, ele não consegue. Por quê? Aí ele vai se comportar como o sistema operacional. Não, eu tenho que ser rápido, eu não preciso fazer tudo. Tá? Então eu posso falar... Aqui, ó, para criar uma imagem, eu falo, ó, dd, input file, de onde vem de onde eu vou tirar a informação, de onde eu vou copiar, e output file, para onde eu vou copiar. Então eu estou pegando um disco que está aqui, em algum lugar, onde tem um sistema instalado, mas não é o sistema que eu estou rodando, mas tem o sistema instalado ali,
e eu vou copiar isso para um arquivo, que é uma imagem. Aí eu vou fazer a cópia bit a bit para cá. Aí eu falo qual é o tamanho do bloco, como que eu vou contar o bloco, e se eu preciso que ele mostre na tela o progresso, se vai avançar, se não vai avançar, como é que tá, se parou, se deu erro, se não deu erro, informações assim. Beleza? Então isso é para eu criar a imagem. Isso daqui era muito útil. Vocês, não é da época de vocês, vocês são jovens demais. Na época em que gravador de CD era a tecnologia que criava alvoroço. Por quê? Sim, nessa época, na época que apareceram os primeiros gravadores de CD, eu estava na faculdade. Tinha o laboratório da faculdade, onde a gente fazia os trabalhos e tal, e tinha uma máquina que tinha um gravador de CD. Não sei porquê, alguém arrumou um gravador de CD e instalou naquela máquina. Cara, era a máquina mais requisitada. Todo mundo queria usar aquela máquina. Por quê? Ninguém tinha gravador de CD. Aí você arrumava os MP3, sabe-se lá como, e você queria gravar um CD para você ouvir. Como que você fazia? Você tinha que ir lá e gerar uma imagem, assim, um amigo meu comprou um CD maneiro. Beleza, daqui tem o gravador de CD. Eu gero a imagem, criava um arquivo .iso, idêntico ao CD que o cara comprou na loja super caro, depois pegava esse ISO e usava para queimar o CD. Pronto, eu tinha um CD piratão idêntico ao original que ia funcionar. Eu ia ouvir no meu carro, no meu aparelho de estéreo em casa. Isso era, sim, o que existia de mais tecnológico na época. Usando DT. Talvez funcionaria. Eu não lembro, eu teria que lembrar como que era a técnica para impedir a gravação, a leitura, né, que ele executasse. Mas pode ser que funcione. O problema da cópia simples é que o sistema operacional ia tentar identificar o que é útil e o que não é útil e ia copiar só o que é útil. Então, informação de partição ele não copia, porque não é útil. Para que você precisa disso? Aí fica incompleto, a mídia que fosse executar não ia reconhecer tudo e não ia executar. Sim, se foi uma cópia bit, a informação está lá também. Se esse bloqueio estava na informação gravada, o bloqueio veio junto. Podia ser um bloqueio físico, exatamente. O NFT, para mim, é um monstro absurdo. Aí porque assim, a ideia do FT não é que você não consegue copiar. Você pode, mas na cadeia... Sim, o que o NFT usa é o hash, é o blockchain. Quase confundi, mas não confundi. É o blockchain. É o fato de que, sim, você comprou um NFT, você decidiu, eu sou ricão, quero ser alternativo, gastei uma grana com um NFT. Beleza, ele é seu. O que comprova que o NFT que você tem é o original e que ele é seu? O fato do registro da sua compra estar na cadeia do blockchain. Não é o fato de você ter o arquivo, porque eu consigo fazer uma cópia idêntica do seu arquivo, mas a minha posse não está registrada lá no blockchain. Eu só vou ter se você me vender. Ao me vender, isso está registrado lá no supply chain. Blockchain. Lá no blockchain. Por que eu estou pensando em supply chain hoje, minha gente? Está lá registrado no blockchain. O que eu não consigo copiar é todo o blockchain. Porque não está comigo, está distribuído em vários computadores, eu não consigo substituir, todo mundo vai ver que é uma cópia, não é o verdadeiro, porque está só comigo, todo mundo... Então, não dá. É a nota fiscal e não o produto. Exatamente, é como se o blockchain é a nota fiscal. O que eu tenho é idêntico, mas você tem nota fiscal e eu não. Quem é o dono? Quem é? É você. Se você me vender, você vai passar a nota fiscal. Aí eu passo a ser o dono. E eu não consigo roubar nem copiar a sua nota fiscal. Então... E só existe uma nota fiscal daquele NFT, porque ele é único, ele é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Tem uns que são bonitos, só não valem o que cobram, né? É só uma ideia absurda que cada geração tem a sua ideia absurda. A dessa geração é NFT. Mas tá, temos problemas maiores do que NFT para resolver, né? Se tem gente querendo
torrar dinheiro com NFT, torre. Fique à vontade. Tem. Sim, não só o NFT. O blockchain como um todo, ele tem muitas aplicações úteis, interessantes, que não são só NFT e criptomoeda. Tipo, imagina, vocês vão se formar, vão ter os diplomas de vocês. O diploma de vocês pode estar registrado num blockchain, no blockchain das universidades federais do Brasil. Que a pessoa que quiser conferir se você tem um diploma, você não precisa lá e enviar a cópia. Você manda um link. Você manda o hash do seu diploma, que ele acha o hash no supply chain, blockchain, meu Deus, no blockchain, e identifica lá todos os seus dados. Beleza, tá validado, tá, não sei o quê. Pode utilizar, mas eles não utilizam, eles utilizam formas mais simples de validar isso. Mais simples, com menos possibilidades, mais fácil de hackear e de burlar, mas que o custo é menor também. Então, mas sim, dá para criar. Dá para, sei lá, os certificados do MIT serem emitidos com um blockchain associado, que aí você consegue fazer. Dá para fazer, porque no blockchain não é só validar. Você consegue validar, você consegue associar funções àquilo. Você pode falar assim, depois você tem essa certificado. Imagina que o governo brasileiro vai criar uma nova carteira de habilitação. E que essa nova carteira de habilitação, ela tem um blockchain por trás. De tal forma que quando a carteira de habilitação vencer, a sua habilitação é desativada pelo blockchain. Então, quando for conferir, se parou no Blitz, o cara lá escaneia o seu papelzinho, né, ou que seja o do celular, o QR Code, escaneia, ele vai consultar no blockchain se a sua carteira de habilitação é válida. Então ele vai ver assim, já foi válida, mas acabou o prazo de validade dele e você não renovou. Então você... Aí pronto. Tá tudo lá. Sim, todas essas coisas dá para ser utilizado usando blockchain. Só que, por enquanto, o que pegou foi criptomoeda e NFT. Então, tudo bem. Voltando aqui, a gente pegou um paralelo aqui, né? um desvio para o blockchain, que eu chamei de supply chain umas 10 vezes, mas voltando aqui, para restaurar a imagem. Então, tudo bem, eu peguei lá o CD original que o meu amigo comprou na loja, criei a imagem, idêntica. Aí agora eu quero gravar num outro CD, que eu tenho um CD virgem, que está no gravador de CD. Aí eu faço o DD, o input file, o que vai ser a entrada de onde eu vou gravar, agora é o arquivo. Sim, tem um nome diferente, mas finge que é o mesmo aqui. E ele vai ser gravado para um output file, que é o drive de gravador de CD. Com o tamanho do bloco, se eu quero que ele me informe os erros ou não. Aqui eu falei assim, me informa os erros. Aqui eu estou falando assim, grava. Por quê? Se você me informar erro, eu já perdi a mídia mesmo, então simplesmente grava. No final, se funcionar, funcionou. Se não funcionar, não funcionou. É nessa a ideia. Então, eu configuro como que é. Pode alterar o hash do arquivo. Preferencialmente, você tem que saber qual é o tamanho de bloco que tipicamente é utilizado naquele tipo de mídia para você usar o tamanho de bloco certo para evitar problemas. Isso pode ser alterado, isso pode ser configurado no sistema operacional. No sistema operacional você pode configurar qual bloco que você vai utilizar, mas é algo comumente as pessoas não mudam. Então, duplicar disco, que é algo que nos interessa. Eu quero pegar um disco e criar uma cópia idêntica dele, que é exatamente o que a gente vai fazer com a nossa evidência, certo? Então eu falo aqui, nessa porta, assim, eu peguei lá, tem os cabos do HD, eu conectei o cabo do HD no meu write blocker, bloqueador de escrita, e na mídia da evidência original. A outra pontinha do meu controlador de disco, eu coloquei no disco que vai ser a cópia. Aí eu faço DD input file, o caminho no sistema operacional, onde apareceu a minha mídia original, para onde eu vou copiar o caminho no meu sistema operacional em que apareceu a mídia onde vai ser feita a cópia. Tamanho do bloco e não me avisa de erro porque copia até o final, depois eu confiro os hash e vejo se deu tudo certo.
Eu tenho que montar, exato. Sem montar, para tentar evitar alterações. Não é 100% seguro de que não vai ser nada escrito. Por isso que, mesmo assim, se utiliza o write blocker. Porque ele pode alterar alguma coisa, não na informação dos arquivos, mas na informação da partição. Aí, na informação da partição, você mudou um bit ou outro, pronto, você mudou alguma coisa na evidência. Então, existem formas de contornar isso por software também, mas não é algo tão fácil. É uma questão. Eu tenho um slide previsto exatamente para isso. É o próximo slide, se eu não me engano. Então, aqui eu consigo duplicar um disco. Só que imagina, olha o potencial para M. Eu tenho que, nesse comando, informar num parâmetro de onde eu vou copiar e no outro para onde eu vou copiar. E se eu, sem querer me confundir, reparou aqui, IFOF. Se eu confundir uma letrinha, ao invés de eu copiar a minha evidência para um disco em branco, eu copio um disco em branco para a minha evidência. Viu a importância de eu ter um write blocker conectado no disco que é a evidência? Se eu fizer esse erro, o write blocker me salva. Se eu não tiver um write blocker, acabou minha evidência, eu acabei de apagar. Por quê? Se eu quiser, eu posso sobrescrever um disco. E eu não preciso de ter um outro. Se eu tiver um outro, eu duplico, estou sobrescrevendo. Se eu quiser simplesmente apagar tudo no meu disco, absolutamente tudo, o que eu posso fazer? Posso escrever só zeros. Em Linux, existe um lugar fictício que gera só zeros. E um lugar fictício que gera só um. E um lugar fictício que gera zeros e uns aleatoriamente. Então, se eu quero gravar só zeros num determinado disco, por quê? Porque eu quero apagar. Garantir, vai que, né? Vai que tem alguma coisa suspeita ali. Eu dou um DD, o input file é esse lugar fictício no Linux que me gera só zeros. E ele vai ser para onde? Para o lugar onde está o meu disco. E o tamanho do bloco eu falo qual é o tamanho do bloco que ele vai usar, que ele grava de tantos em tantos. Mas não quero só zeros. Fica muito suspeito. Tem só zeros. Posso fazer só uns, que é o /dev /one, ones, no plural eu acho. E tem o /dev /urandom, que gera zeros e uns aleatórios. Que aí beleza. Eu quero apagar o meu disco e não quero, sei lá, tacar ele no micro-ondas, por exemplo. Beleza, conecta, usa DD, faz uma execução dessa com o random. Se você quiser ficar seguro, faz um com 0, depois um com o random e manda ver. Só espera, vai demorar. Utilizando esse exemplo dele, uma pergunta que é bem comum nesse tipo de aula é o aluno perguntar: mas professor, então se eu formatar o HD, eu não apaguei tudo não? Acontece que nem aqui os meus arquivos? Parecido, porque quando eu formato, sim, o sistema de arquivos do meu disco nada mais é do que um conjunto de informações que está gravada no início do disco, em alguns pontos ao longo dele, mas principalmente no início do disco. Quando eu formato, porque o sistema operacional está preocupado em ser rápido, não necessariamente ser eficiente e completo, o que ele faz? Ele altera as informações desse início de disco de tal forma que avise, o disco está vazio, não tem nada, tá bom? E tá ali, não tem nada e dá a piscadinha pra gente. Só que tem coisa lá. Só que quem que vai conseguir enxergar se o sistema operacional está falando? Se ele vai olhar, ele vai ver que não tem nada, então ele nem olha. A não ser que você saiba como dar o migué no sistema operacional. Quando formatar, ele sobrescreve do início. Porque, sim, as informações de partição, de disco, de sistema de arquivos, normalmente fica sempre no mesmo lugar. Então, ele vai usar o mesmo lugar. Então, os arquivos que estavam lá, se você não mudou o tipo de sistema de arquivo, se você não mudou o tamanho de partição, vai ficar tudo lá. Então, você só formatou, você não apagou nada, você só apagou as informações de partição. Os arquivos estão todos lá. Sim.
Em mídias menores é mais comum. Naquela outra formação. Espera-se. Eu não confiaria 100%, mas sim, espera-se que ele faria uma formatação física, né? Que é chamado quando você, de fato, apaga todo o conteúdo. Depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Pode ser suspeito? Sim. Se você tiver outras evidências que apontam para a suspeição disso. Se não, tá, eu apaguei, o HD é meu, por que eu não posso apagar? Tipo, era um HD velho, que estava lento, um monte de coisa, eu queria limpar para fazer. Eu conheço de computação, eu sei que isso poderia melhorar o desempenho do HD, foi por isso que eu fiz. Tá, e aí, é crime? Não, não é crime. Mas sim, quer dizer que nunca é suspeito? Não. Em algumas circunstâncias, dependendo de outras informações que a investigação já levantou, pode apontar como suspeito, mas não é necessário para comprovar nada. É só suspeito. Pode ser um HD novo. Ah, mas é um novo comprado há 5 anos atrás? Ele ficou guardado ali por 5 anos. Eu comprei há 5 anos e ficou ali. Não tinha com que usar. Hoje que eu lembrei, arrumei. Putz. Era peça decorativa. Era um NFT. Um NFT do HD. Aí você perguntou, então pode dar problema na hora que eu gero hash? Sim. Essa ferramenta não foi utilizada, o DD, não foi criada para ser uma ferramenta forense, mas ela fazia o que a imagem forense precisava. Então ela foi usada por muito tempo. Só que aí chegou um momento, em que as pessoas viram, tá, tem algumas coisas que essa ferramenta não faz, porque a gente precisa copiar e depois gerar o hash. Para copiar, eu tenho que percorrer todos os bits da mídia. Para gerar o hash, eu tenho que percorrer todos os bits da mídia. Se eu faço um, depois eu faço outro, eu tenho que percorrer todos os bits da mídia 2 vezes para fazer um processo. Um processo da nossa, né, tarefa de imagem forense. Então, pessoas, principalmente esse Nicholas Harbour, também conhecido como Nick Harbour, que trabalhava na época como membro do Departamento de Defesa do Laboratório de Computação Forense do Departamento de Defesa. Eu falei, tradução, eu sou horrível. Então ele trabalhava nesse laboratório que a sigla é DCFL. E ele criou uma versão do DD que, além de fazer o que o DD já fazia, fazia outras coisas que eram úteis para gerar imagem forense. Por exemplo, quando você vai fazer a cópia, já gera o hash junto. Você já está lendo todos os bits, de um lado você copia, do outro você já calcula o hash. Acelera o meu processo, ajuda nós, né? Acelera a nossa vida. Então ele criou o DCFL-DD. É o DD do Laboratório de Computação Forense do Departamento de Defesa. E que ele existe, está disponível. Você dá um import, dá um apt-get e você baixa isso para o seu Linux. Não é proprietário, não é nada, é software livre. E a grande vantagem é fazer a cópia já gerando hash. Por exemplo, eu posso usar DCFL-DD, input file, qual hash que eu quero calcular, posso calcular mais de um. Aqui eu estou pedindo para ele calcular o MD5 e o SHA-256 ao mesmo tempo. Qual janela de hash, o tamanho do bloquinho? De tantos em tantos. Onde que ele vai botar o log do MD5? Onde que ele vai botar o log do SHA-256? Mais outras coisas, tamanho do bloco, se vai mostrar erro, não vai mostrar erro. A cópia, porque ele vai estar copiando. Ele quer gerar um arquivão idêntico ao original ou quer vários arquivos pequenos, porque isso pode ser útil para a organização, tal. Quando eu copiar, como que eu vou chamar os arquivos diferentes? Tal. E para onde eu vou copiar? Mão na roda. Mão na roda, que aí ele já faz a cópia e já gera o hash. Que é a primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a trabalhar na evidência. Recebeu a evidência? Cópia e hash. Eu gero a cópia, já sei o hash, já anoto o hash, e esse hash já vira a assinatura, a impressão digital daquela evidência, em tudo que a gente for fazer. Lá na frente eu estou fazendo análise,
essa evidência, essa cópia, é daquela evidência mesmo? Calcula o hash e confere. Beleza. No tribunal, foi questionado se aquela evidência é a evidência que foi coletada, pega no relatório onde você anotou a primeira cópia que você fez, qual foi o hash, calcula ali no momento, é o mesmo? É o mesmo. O hash me garante que a evidência não foi alterada, que a evidência é o que é. Beleza? Entendido? Então, por hoje é isso. Então, semana que vem a gente está de volta.